capítulo 1. Então leremos a palavra. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pela que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e ele, sua mulher e seus 2 filhos. Versículo 2. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateu de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, o marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e a outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreu também ambos, Malom e Quilion. E quando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Versículo 6. Então se levantou ela com suas noras e voltou. Levantou ela com as suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo quando lhe dando-lhe pão. Aqui, já para começar, a gente já vê o seguinte. Aqui está dizendo que uma família que morava em Belém de Judá, ela, por uma dificuldade que teve uma fome na terra, o que ela fez? Ela foi viver no campo do inimigo, que era o povo de Moabe. E o que isso já começa nos dizendo? Que toda decisão, nem toda decisão que nós tomamos na nossa vida é correta, mas toda decisão que nós tomamos, ela traz uma consequência. E esse homem aqui saiu, Elimeleque significa Deus é o meu rei. Ele tinha Deus como rei, mas ele não confiou no rei. Ele foi peregrinar por esses campos na terra de Moabe, essa terra inimiga, porque lá não tinha faltado pão, lá tinha comida, lá a adversidade não tinha chegado, porque muitas vezes, meus irmãos, a adversidade às vezes não chega no campo do inimigo, chega na nossa. E aí nos iludimos. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: poxa, parece que a gente que serve o Senhor, as coisas para nós tudo são mais difíceis. Mas é que a gente tem que entender que Deus, ele era o rei. Abimeleque, ele tinha um Deus. E na hora da dificuldade, ele não confiou em Deus. E ele foi para aquele lugar. Ele foi buscar ali alimento, o bem-estar da família. Mas o que aconteceu? Ele encontrou a morte. Ele morreu. Primeiro morreu o pai, depois morreram os 2 filhos. E quando esses 2 filhos morreram, naquela época, os costumes, a viúva, quando morria o marido e ficavam os filhos, eles eram o que sustentava aquela viúva. Mas quando uma mulher perdia os 2 filhos, perdia um filho do qual sustentasse ela perdia total a esperança. E aqui, continuando a leitura, aqui no versículo 7 do mesmo capítulo 1, diz assim: pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. No versículo 8 diz assim: disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai, cada uma para a casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste
comigo e com os falecidos. Versículo 9 diz assim: o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma, na casa do seu marido. E beijou-as e levantaram a voz e choraram. Aqui, para não ficar a leitura tão extensa, eu vou ler a partir aqui do versículo 14, que diz assim, versículo 14 do capítulo 1. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. E o que aqui está dizendo? Que elas não tinham se convertido ao Deus de Israel, elas continuavam adorando os mesmos deuses. Volta tu também após tua cunhada. 16 disse, porém, Ruth: não me inste, ou seja, não insista, para que te deixe e me afaste ao pé de ti, porque aonde quer que tu pousares, ali eu estarei. Onde quer que pousare a noite, ali pousarei. Pousarei eu e o teu povo. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Faça-me o Senhor o outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo ela que, pois de todo estava resolvida a ir para ir com ela, deixou-lhe de falar disso. E assim foram ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade comoveu-se por causa delas, e diziam: não é Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamei de Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamares Noemi, pois o Senhor testifica-me contra mim. O Senhor, o Todo-Poderoso, me tem afligido tanto. Irmãos, aqui Noemi, o nome Noemi significa agradável. Aquela mulher que tinha saído com o marido, e a Bíblia não nos diz se ela foi com um acordo com o marido, porque naquela época era o costume até hoje, que as mulheres têm que acompanhar o seu marido. E aquela mulher que era uma mulher agradável, ela volta com uma tremenda amargura no coração, porque ela havia perdido o seu marido, os seus 2 filhos. Ela tinha esta nora que ficou com ela. Muitas vezes a gente não consegue entender a providência de Deus, os caminhos que Deus usa na nossa vida para nos fazer aonde uma adversidade no qual Noemi estava passando, ela não conseguia enxergar, porque quando nós estamos passando por uma adversidade, seja ela de que ordem for, financeira, sentimental, de uma doença, a gente só consegue pôr os nossos olhos na situação. E esquecemos que na situação tem um Deus que está trabalhando a nosso favor. Noemi não conseguia entender que tudo aquilo que passava com ela tinha um grande
que disse para aquelas noras: volte, porque eu não tenho mais filhos para dar marido para vocês, porque existia uma lei do levirato que o irmão mais novo casaria com a viúva para poder um filho, aquele que não tinha tido filho, para poder aquele filho ficar no nome do irmão para ter as descendências, porque as descendências para o povo de Israel era uma coisa muito importante. Então ali ela diz: eu não tenho mais nada para oferecer. E quando a gente está amargo, quando a amargura toma conta às vezes do nosso coração, a gente acha que a gente é um peso para as pessoas, que não tem nada para oferecer, e muitas vezes a gente acha que a gente só vale se tiver algo para oferecer. Mas eu venho aqui dizer nessa manhã que existe amizade sincera. E essa palavra aqui te fala do quê? De um grande resgate. Porque ela vai nos contando a maneira que a gente vai entrando nessa leitura. Vai dizendo que Ruth, olha a condição de Ruth. Ruth pertencia a Moabe. Moabita era um povo que era inimigo dos israelitas. No livro do Deuteronômio 23, no versículo 3, diz que nenhum moabita entraria na congregação. Até as gerações dele não entrariam. Mas o Senhor é um Deus que muda propósito. Muda propósito através do nosso posicionamento. E o posicionamento de Ruth mudou toda uma história, toda uma maldição que tinha na vida de Ruth. Mudou tudo. Ruth vinha de um povo idólatra. Ela vem da descendência dos filhos de Ló, que as filhas embebedaram o pai. E aí elas tiveram relações com o pai. E a primeira teve um filho que se chamou Moabe, que é o pai dos Moabitas. Então já vem uma geração que vem de uma maldição de um incesto. Mas aquela mulher, com o seu posicionamento, ela mudou uma história. Por ela ter se doado a uma viúva pobre. Não tinha nada para oferecer. Ela partiu para um lugar de tanta insegurança. Ela não sabia o que ela ia encontrar e ela não estava pensando nisso. Ela só estava pensando em uma coisa: cuidar daquela mulher. No cuidado dessa mulher. E fazer esse gesto tão bonito, tão desapegado. O que aconteceu? Deus mudou totalmente essa história. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que vêm a Ele não despede mão para cima. E Ruth, ela foi aqui catar espigas no campo. Naquela época existia uma lei que a colheita, quando era feita, o que caía, aquelas migalhas que caíam, os pobres, eles apanhavam. E no Evangelho de Lucas, que tem uma história lá de uma mulher, que ela diz, ela vai falar com Jesus que a filha dela está mortalmente demoniada. E aí ela diz: Senhor, cura minha filha. E aí ele diz: não é bom que tire o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. E ela fala dessas migalhas. Mas até os cães comem das migalhas. Então creio que ela conhecia essa lei aqui, que as migalhas, elas alimentavam os pobres. Mas aí a Bíblia diz aqui
versículo 2, e ela catando essas espigas, ela deu por sorte, e a gente sabe que não foi sorte, foi providência de Deus que ela fosse ao campo de Boaz. E Ruth, quando chegou no campo desse homem, diz assim, no capítulo 2, diz assim no versículo 3 diz, pois foi e chegou, apanhando espiga no campo, após os segadores, caindo por sorte. É como se aqui o escritor tivesse falando algo para nós, para dizer, olha, como o que parece sorte não é sorte, é providência. Deus providenciou para que ela caísse neste campo. Porque essa moça, ela sendo uma estrangeira, estando naquele campo, ela corria risco de ser até molestada. Porque ela não tinha nenhum valor, era apenas alguém tão insignificante, que estava catando as migalhas que caíam no chão para alimentar uma senhora, que era a sua história. E para quebrar um pouco, olha que Ruth foi abençoada porque amou sua sogra. Ame as suas sogras. Ela foi abençoada porque amou a sogra. E Ruth foi aqui cuidando dessa sogra, com tanto esse amor, catando essas espigas. Era uma pessoa que não tinha nenhuma significância. Mas quando você é um ser humano desprendido do teu orgulho, da tua justiça própria, de olhar só para aquilo que vai te dar lucro, quando você pega a sua vida e vai fazer com que essa vida seja útil para a vida de alguém. Como nós estamos aqui hoje, e o nosso professor, o que ele está fazendo? Ele está doando uma parte da vida dele, do saber dele. Ele podia estar quinta-feira lá na casa dele descansando, mas ele está aqui doando um pouco de conhecimento para nós. E Deus viu tudo aquilo que aquela moça estava fazendo. Por que eu estou falando de uma mulher, mas eu não estou pregando para mulheres, eu estou pregando para filhos de Deus. E quando você entende que não importa a condição que você está, que não importa o teu momento na tua vida, quando você entende que Deus, Ele é além das circunstâncias. Ele não trabalha com o meu natural, Deus trabalha no sobrenatural. E o plano daqui está dizendo, é um plano de redenção. Porque esta mulher Ruth, ela era uma mulher indesejável, ela não fazia parte daquela tribo. Mas esta mulher, ela foi a bisavó do rei Davi, da onde nasceu, da raiz de Jessé, de onde o Senhor Jesus veio para salvar o seu povo. Ali Deus já tinha um plano de redenção, porque mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós fazemos algo que desagrada ao Senhor, Ele sempre tem um caminho de escape para aquele que se arrepende, para aquele que verdadeiramente busca Ele. E Ruth não foi diferente. A Ruth, ela foi uma mulher que soube aproveitar aquela oportunidade de sair de uma terra onde esse Deus que o povo de Moabe, eles cultuava, chamava, era vários deuses, mas tinha o maior
pessoas, elas, para agradar aquele Deus, entregavam seus próprios filhos a sacrifício. E esta moça, essa filha do Senhor, o que ela fez? Ela se levantou e ela veio adorar o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, aquele que não muda, aquele Deus que, quando viu o desprendimento daquela mulher, o que ele fez? Ele perdoou tudo aquilo da onde a Ruth era. Ele não olhou, porque eu creio que tem muita gente aqui hoje que não nasceu no berço evangélico, que andou por caminhos totalmente tortuosos, diferentes. Quantas vezes se falava do Deus de Israel e a gente muitas vezes dizia: eu estou feliz com o meu Deus. Mas um dia Deus olhou para nós, através do amor de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Ele olhou para mim e para você. Verdade, Deus. Glória, aleluia. Porque a palavra diz que ele foi ao matadouro como um cordeiro mudo. Verdade, Senhor. Para nos redimir. Oh, glória. Para nos redimir do inferno, que era aquilo que nos esperava. Meu Deus. Mas ele teve misericórdia. Graças a Deus, Senhor. Então, eu não quero me estender muito. Em Romanos 8:32, a palavra diz assim, que ele deu o seu próprio filho. Verdade, Senhor. Ele deu o seu próprio filho, por amor de mim e amor de você. Oh, aleluia. E essa história de Ruth é uma história de redenção, é uma história de um resgate, é uma história para a gente ver como Deus, Ele muda a história nas nossas vidas. Aleluia. Mas é necessário, irmãos, que a gente se volte de verdade para o Senhor. Verdade, Deus. Porque o Senhor diz que quando a gente buscar Ele de todo o vosso coração, Ele diz em Jeremias 33, clama a mim e eu te responderei. Aleluia. Então eu quero deixar hoje aqui para os irmãos, não vamos fazer como Abimeleque, que no tempo da dificuldade e na adversidade, às vezes você tem uma crise no seu casamento, em vez de você orar no Senhor, sentar, conversar, você vai embora, você vira as costas para aquela aliança que você fez. Às vezes vem uma adversidade, às vezes você se dispõe com o irmão da igreja, em vez de você ir lá e pedir perdão, o que é que muitas vezes nós fazemos? Vou sair daquele lugar, porque lá não é bom, lá tem uma pessoa. Você esquece de todos os outros que te amam, e muitas vezes você não está sabendo lidar com a pessoa, você muitas vezes você não cumprimenta, e aí fica chateado porque o irmão não te cumprimentou. Verdade, Senhor. No tempo da adversidade, no tempo que as coisas ficam difíceis, meu irmão, e eu quero lhe dizer que ficam difíceis. Porque eu vejo, irmãos, e me entristece muito o coração. Tem lugar que se coloca uma placa e diz assim: venha para cá e pare de sofrer. Seus problemas acabaram. Eu quero dizer para você que o nosso mestre, o nosso Pai, o nosso Deus que nos resgatou, Ele sofreu. Verdade, Senhor. E Ele diz na palavra dele
que no mundo nós vamos ter aflições. Verdade, Senhor. Mas é necessário que a gente venha ter bom ânimo. Glória. Aleluia. Dentro da nossa caminhada até chegar no céu, Meu Deus. nós vamos encontrar muitos percalços no caminho. Verdade, Deus. Vai ter horas que você vai sentar, vai chorar. Eu vi uma vez, irmão, um filme chinês de uma menina que ela estava no meio de uma guerra. Tinham matado os pais delas, toda a família. E a menina sentou numa calçada. E quando ela estava com o rosto entre as pernas ali chorando muito, ela era uma moça, devia ter uns 16, 17 anos, era uma moça muito jovem. Ela levantou a cabeça e disse: na guerra, ou você sucumbe e chora, ou você levanta e caminha. E é isso que meu Deus está dizendo hoje para mim e para você. Aleluia. No tempo de adversidade, não se proste. Levante e caminhe. Você tem um Redentor, você tem um Resgatador, você tem um Deus que é forte. Aleluia. Oh, glória, Senhor. E a palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Verdade, meu Deus. Irmão, nós estamos num cenário muito difícil. Sim. Você olha para o que você vê que está acontecendo em Manaus, nossos irmãos morrendo por falta de oxigênio. Meu E Deus. me veio uma coisa que eu pensei: meu Deus, a Amazônia é tida como o pulmão do mundo. Mas aonde está o pulmão do mundo, as pessoas estão morrendo sem oxigênio. Isso não parece um paradoxo? Mas é Deus dizendo para mim e para você: sou eu que sou o pulmão do mundo. Glória a Deus. Sou eu que sou a tua respiração. Oh, glória. Sou eu que sou o ar que tu Meu respira. Deus. Aleluia. Tudo está em mim, porque o homem, meus irmãos, ele está achando nações muito ricas, que tem todo o poder bélico da bomba atômica, de tudo que você possa imaginar. Esses homens estavam se sentindo, se achando o próprio Deus, achando que ele podia exterminar a humanidade a hora que eles quisessem. Aí vem um pequeno vírus que diz que é um negócio até gorduroso, que até com o sol derrete, mas já cheguei à conclusão que ele não derrete. Porque se esse vírus não derreteu em Bangu, ele não vai derreter mais em lugar nenhum. Verdade, Deus. Não derreteu aqui, não vai derreter em lugar nenhum. Está morrendo muita gente. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus garante para mim e para você que os nossos dias estão contados. Aleluia. Os nossos dias estão contados. Ninguém vai morrer fora de tempo. Apesar da adversidade, nesse tempo de escassez que estamos passando, Deus não perdeu o controle. Deus não muda conforme a circunstância. Glória, Senhor. Existe um escritor que eu agora não relembro o nome, mas ele diz uma coisa que eu gravei no meu coração e eu quero que vocês gravem também, que ele diz assim: nas noites mais escuras da vida é quando nós enxergamos as mais bonitas estrelas. Oh, glória, aleluia. É no tempo da adversidade que buscamos mais o Senhor. Muitas vezes, quando as coisas estão bem, a gente vai dormir, pula na cama e não, às vezes esquece até de agradecer pelo seu dia. Mas quando as coisas apertam, o que é que vamos fazer? Vamos aos pés do Senhor, vamos orar ao Senhor. Senhor, o Senhor não está vendo o que a gente está passando? Então eu creio que toda a adversidade que vem para nossas vidas, se nós continuar na terra do pão, que Belém, de onde Elimeleque saiu, era a terra do pão. E mesmo quando na terra do pão, o
pão fica escasso, ele acaba, o provedor do pão ainda existe. E ele vai prover o pão. Porque aqui o versículo 6 diz que Noemi ouviu que o Senhor se lembrou. Capítulo 1, versículo 6 diz: o Senhor se lembrou. Ela não ouviu dizer: olha só, lá está todo mundo rico. Não, o Senhor se lembrou. O Senhor, no meio da adversidade, Ele se lembra de mim, de você. Porque quando aquele povo estava no Egito sendo escravo, Deus, quando aparece para Moisés, disse: eu ouvi a oração que o meu povo está fazendo. Tenha certeza que toda oração que você faz ao Senhor, porque a palavra de Deus diz, os ouvidos do Senhor, lá em Isaías, que os ouvidos dele não está gravado, mas são as nossas iniquidades, são as nossas incertezas, são a nossa falta de fé, são a nossa apostasia que faz a separação, e aí você acha que orar não vale a pena. E a Bíblia, esse livro que Deus deixou por tanta misericórdia na terra para que nós viemos viver, que tem aqui dentro tem promessa, aqui dentro tem correção, aqui dentro tem tudo que nós precisamos para a caminhada com o Senhor. Então que nessa manhã a gente saia daqui crendo que o Deus de Israel, o Senhor Jesus Cristo, aquele que se entregou naquela cruz do Calvário por mim e por você, Ele continua no mesmo lugar, no trono do Senhor. O Senhor diz que o céu e a terra é dele, que todas as coisas estão no domínio da mão dele. Quando você chora por uma perda, o Senhor está com você. Quando você está alegre, o Senhor está com você. A palavra de Deus diz que a nossa breve e momentânea tribulação, ela vai produzir em nós um peso de glória. Aleluia! Que a gente não venha olhar para as adversidades. Que a gente venha cada dia, como a Bíblia diz, prosseguir em conhecer o Senhor. Porque aqueles que conhecem o Senhor, no livro de Daniel tem uma passagem no capítulo 12 muito bonita. Ele diz assim: mas o povo que conhece o Senhor fará proeza. Irmãos, vamos continuar buscando esse Deus, vamos continuar estudando essa palavra de Deus. E muitas vezes a gente sozinho não consegue. A gente precisa tanto do Espírito Santo de Deus, como também de alguém que o Espírito já foi derramado da sabedoria sobre ele, para nos ensinar. Não vamos nos desvanecer. Às vezes é difícil, a gente chega no trabalho cansado, mas eu lhe digo, uma pessoa que conhece as Escrituras, ela não é enganada por qualquer um, ela não vai em qualquer história, ela sabe quem é o seu Deus. Jó, quando ele termina toda aquela história dele, nós aqui também estudamos o livro de Jó, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Eu quero terminar essa mensagem dizendo: aleluia! O nosso Redentor vive. Ele vive. Ele vive. Quando você estiver triste, que você vê que a circunstância está te levando para caminhos que você diz: meu Deus, como farei eu? Saiba, seu Redentor vive. Ele vive. Tem um hino que diz: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E que nós prosseguimos este ano. Eu não sei
Deus, e como nós vimos aqui, uma mulher desamparada, que catava migalhas para se alimentar, o dono do campo a pegou para si. A mulher que catava migalha no campo, o dono do campo ficou com ela como esposa. Eu quero lhe dizer que o dono do campo está aqui essa noite, que essa manhã, desculpe, é porque eu sou acostumada a pregar à noite e a gente já vai falando, é um vício de linguagem, mas eu quero lhe dizer que o dono do campo, o seu Redentor, ele vive, e aguente firme as adversidades, e das alegrias não esqueça que o Senhor é que fez e faz tudo isso. E seja o que vier da parte do Senhor, vamos entender que Ele é Deus. E eu agradeço nesta manhã a minha oportunidade em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 1, 2, 3.